Estamos começando agora mais um rolezinho de TI, hoje com o grande professor Marco Antônio, para falar sobre a trajetória dele profissional e sobre pesquisa, né? O professor Marco Antônio foi o primeiro post do rolezinho de TI, o primeiro post foi sobre ele no Instagram, que ele mandava os avisos para as pessoas, certo? Ele criou um Instagram para seguir o rolezinho de TI, né? Que é incentivado por todo mundo, né? Marco Antônio aí nas mídias sociais. Então, é o grande professor Marco Antônio, nosso Lineu, queridíssimo. Boa noite, professor Marco Antônio. Boa noite a todos. Você poderia contar pra gente como foi Miguel, assim que realmente, você. Pode falar, Marco Antônio? Vai lá. Estamos te ouvindo. pode falar, pode perguntar. Não, eu ia te perguntar aqui, assim, eu até te cortei, desculpa, tô dando uma de Faustão, né, Marco Antônio? Cortando os convidados, né? Não é muito legal, mas pode, É verdade. pode falar. Eu queria saber, Marco Antônio, é que temos muita coisa para falar sobre o Marco Antônio. Marco Antônio é um professor sensacional, querido, só de carreira, são mais de 80 anos, é um professor queridíssimo aqui da gente. Então, Marco Antônio, poderia falar pra gente como você escolheu a área que você atua, como escolheu a graduação que você ia fazer, que foi em matemática, não foi isso? Pode contar pra gente? Eu fiz a graduação em Ciência da Computação, né? Na época a gente chamava de bacharelado em Informática, né, que é o que a gente conhece hoje como Ciência da Computação, e fiz a licenciatura em Matemática. A Mar... Na verdade, é uma coisa bem curiosa, né, porque os alunos morrem de rir quando eu conto isso, porque a gente conta assim, claro, brincando, né, mas no fundo tem um pouquinho, porque eu pensava assim, na época da faculdade, tudo que eu queria na minha vida era ser um astro do heavy metal, né? Eu queria ser músico e fui fazer a faculdade e tal, seguindo, né, escolhi a TI, né? E aí eu brinco com os alunos o seguinte, que eu tive um plano A, o meu plano A era ser um astro do heavy metal, o meu plano B era ser analista de sistemas e o meu plano C era ser professor, né? Se desse tudo errado, aí eu brinco com os alunos, se desse tudo errado, eu ia ser professor. E aí os alunos ficam rindo, pô, professor, então deu tudo errado. Eu falei, na verdade não, na verdade o destino me levou, né, a dar tudo certo, porque hoje assim, eu não consigo me imaginar como seria a minha vida se eu não fosse professor, né, pelo prazer enorme que eu tenho em, nessa profissão, né, nesse trabalho. E aí eu comecei a fazer, né, eu fiz a informática, depois eu completei com a licenciatura, né? E aí comecei a trabalhar como analista de sistemas, fiquei 8 anos trabalhando, né, como analista de sistemas. E aí, assim, como eu digo, né, o destino leva você para onde você tem que ir também, né? Quando você não escolhe direito, o destino vem e arruma as coisas para você. Uma professora, eu trabalhava numa universidade, numa outra universidade, eu era analista de sistemas, não era professor. E aí uma professora teve um filho prematuro, né, ia nascer em dezembro e nasceu em outubro. E aí tinham 2 meses de aula para terminar lá. Era uma professora de informática e aí brincando comigo, né, a diretora da escola falou: Marcos, você não vai dar aula para eles não sei o quê. Eu não sabia que ela estava brincando e topei, né? E aí depois é que ela veio me falar, eu estava brincando aquele dia. Eu falei, pô, ainda bem que você estava brincando e eu não percebia por quê. E eu comecei a dar aula ali, gostei. Aí o professor Arnaldo me trouxe para a Unigran Rio. Eu trabalhei com ele lá também, né, me trouxe para a Unigran Rio. Em 97 eu vim para cá, para a Unigran Rio. E aí já vim, né, já direto como professor, não vim mais como analista de sistemas. Comecei a dar aula no curso de TI, aí dava aula para vários cursos, né, até para medicina eu dei aula, dava aula de Word, Excel e tal. E aí fui fazer o mestrado na UF, na área de ciência da computação, e aí o mestrado eu fiz em computação paralela, né, como dizia a minha orientadora, ela não era nem escovação de bit, né, era cafuné no bit, porque a gente ia, né, nas profundezas dos processadores lá. Fiz o mestrado lá em computação paralela, criei um simulador lá de um processador que executava instruções em paralelo, criei em linguagem C. E aí terminei o mestrado, tive um problema sério com a minha orientadora pessoal, parei. Quer dizer, terminei o mestrado, mas não dei prosseguimento, não, não quis fazer doutorado tendo ela como orientadora. E aí fiquei um tempão, né? Eu terminei o doutorado em 2001 e até 2004 eu não pensava em fazer o doutorado. Terminei o mestrado, desculpa, em 2001, não pensava em fazer o doutorado.
até por preguiça e tal, né? E aí, uma vez, a professora Luciene, que talvez vocês conheçam, né? O Arnaldo estava me incentivando a fazer um doutorado, buscar um doutorado, e a Luciene uma vez mandou um e-mail para mim. Depois, num outro podcast, eu falo sobre esse e-mail, mas foi um e-mail que veio como que um aviso, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer o doutorado. E aí o que acontece? No doutorado, eu não mexi com TI, né? Eu mexi com sociologia. Eu fiz um doutorado em epistemologia, né? Fui um doutorado na área de humanas. Eu conheci meu orientador, que é meu amigo até hoje. Já terminei o doutorado há 8 anos, né? De vez em quando a gente se fala. E aí eu fiz um doutorado, foi o que o Miguel falou ainda há pouco, né? Eu fiz um doutorado na área de epistemologia, e o doutorado basicamente foi, assim, resumindo numa frase, né? Eu fiz uma história da ciência e usei como tema da minha tese de doutorado uma equipe de Fórmula 1 brasileira que teve na década de 70 e 80. Por isso durante um tempo eu lidei com o Wilson Fittipaldi, com o Emerson Fittipaldi, com os mecânicos, com alguns jornalistas de Fórmula 1. E é isso, né? Minha trajetória em pesquisa foi essa. Marcão, então, aí passou por várias áreas da pesquisa, né? Conheceu o Alan Turing e tudo mais durante a vida dele. Assim, igual o Lousada também tem um podcast. Quem dera, Miguel. Quem dera. Igual o Lousada também, que contou no podcast dele, que é sensacional, vale a pena assistir. Ele começou como técnico em TI, depois surgiu a oportunidade de ser professor, e foi uma área que a gente se apaixona, né? Quando a gente entra, a gente se apaixona. Graças a Deus o Marco Antônio entrou nessa área aí, contribuiu, ensina para os alunos, para os outros professores, contribui aí. Sabe, Marco Antônio, que eu sou seu fã, né? Você é um querido. Um abraço também aqui para a professora Luciene, né? O pessoal aqui comentando aqui no chat que foram os melhores 3 anos de programação estruturada. O pessoal comentou aqui, ó, que foram os melhores 3 anos de programação estruturada. Então, Luciene, Luciene é uma querida só para lembrar, assim, uma das grandes contribuições que eu dei para a Unigran Rio foi levar a Luciene para lá, né? Porque a Luciene foi minha colega de mestrado, nós fizemos mestrado juntos, né? Ela defendeu o mestrado dela uns 2 meses antes de mim, e eu levei a Luciene para a Unigran Rio. Então, eu tenho esse mérito de ter agregado à Unigran Rio, né, o valor da Luciene. A Luciene é uma professora fantástica. Isso, tanto ela é uma grande amiga também. Sim. Tanto ela quanto o esposo, né? O esposo é um querido. A gente se fala, ela e o marido dela, o Flávio. Flávio é um querido, meu amigo. A gente fala sempre. Né? Luciene, Flávio... É engraçado, deixa eu contar uma história engraçada. Vou contar uma história engraçada, né? Porque eu falo com o Flávio e falo com a Luciene com frequência, né? Eles são marido e mulher, e teve uma época que os dois botaram a mesma foto no WhatsApp, né? Eles tinham a mesma foto no WhatsApp, eles dois com os filhos, né? E aí eu pedi, pelo amor de Deus, eu mandei, pelo amor de Deus, para um dos dois mudar a foto, porque com o Flávio eu mando, além de falar coisas do dia a dia, né, eu mando um monte de brincadeira que a gente não manda para uma mulher, né? E aí eu falei, Flávio, pelo amor de Deus, muda a tua foto, que eu vou acabar mandando essas imundícias que eu mando para você, eu vou acabar mandando para a Luciene. Pelo amor de Deus. Aí ele botou um kkkkkk lá, mudou a foto. Aí e a Luciene assim, ria pra caramba. Eu falei, Lu, pô, não tem como. A Luciene falou assim, não adianta, Marcão, eu leio o WhatsApp dele, tu acha que o WhatsApp dele é escondido? Quem manda aqui sou eu, pô. Não, mas aí é entre eles dois, né? Mas, pô, já pensou mandar uma piada lá, cheia de palavrão, mandar para a Luciene, coisa que eu ia mandar para o Flávio, mandar para a Luciene. Então, eu falo assim, eu converso muito com o Flávio e converso com o Bento, né, o Alexandre Bento, marido da Natália. O Bento, então, eu falo com ele quase todo dia, né? A gente troca muita coisa de música, assim, de rock e tal, e algumas piadas também, tal coisa que eu jamais mandaria para a Natália, mas que eu mando para o Bento, entendeu? Quem também gosta bastante de música também, é o nosso professor Anderson, né? É um querido, também gosta bastante de música. Anderson. O pessoal visitar o Anderson é uma enciclopédia de música. O Anderson sabe Site tudo. Galeria Musical. Galeria Musical, fica a dica aí, pessoal. Com certeza. Né? Muito bom site. O Anderson sabe tudo de música. O cara, ele é uma enciclopédia de música.
Mandar um abraço, aproveitar aqui na salinha aí, já tá mandando um abraço para Luciene, para o Flávio. Vou mandar um abraço também para o Zé Luiz, né? Que é padrinho dos 5 filhos da Lu e do Flávio, né? Dos 3 que já tem, mais dos 2 que ainda vão vir, né? Então, o Zé Luiz, o grande professor Zé Luiz, também é um querido, o mais velho. Verdade. Né? Eu brinco eles são tão amigos do Zé que eles dão o trabalho, porque o Zé trabalha no IBGE, né? Então, eles são tão amigos que eles vão botando o filho um para o Zé poder ter trabalho, fazer censo todo ano. Exatamente. E do Flávio. Vai ter uma pesquisa do censo qualquer dia desse, assim, os afiliados do Zé Luiz. Aí eu vou ter que fazer pesquisar, porque tem bastante. Porque o Zé é uma pessoa querida, né? Todo mundo quer deixar o Zé batizar os filhos, né? Então, o Zé vai ter que ter uma pesquisa sobre isso. Vai ter que contratar pessoas para fazer essa pesquisa, aí de casa em casa, visitando aí todos os municípios do Brasil, porque realmente devem ser muitos afiliados. Não é não, Marco Antônio? Correto? Então, falando um pouquinho da pesquisa aqui, então Marco Antônio. Essa questão da... Pode falar. Sim. Pode falar, Marcão. Não, essa questão da pesquisa, né, a minha formação, eu achei assim, quando eu fui conversar com o meu orientador, quem me apresentou ele foi a professora Maria Luísa, esposa do Arnaldo. Né, ele é muito amigo dela, e aí ela me deu o contato dele, eu liguei para ele, marcamos um café lá na UFRJ. E aí, quando ele me falou a linha de pesquisa dele, né, eu vim para casa pensando, falei, caramba, isso não tem nada a ver com TI, não tem nada a ver comigo, né, não tem nada a ver. Mas aí foi um grande desafio, porque eu pensei assim, cara, pô, é uma área completamente nova na minha vida, né? Eu estudei muito sociologia, filosofia, né, e epistemologia, e ele assim, o doutorado foi um ganho para mim muito mais pessoal até do que profissional, né? Porque eu fui para uma área, né, que eu desconhecia completamente, né? Eu vim de matemática e TI, de repente eu estou lendo filósofo, eu estou lendo um sociólogo francês, eu estou lendo textos, sabe, uns textos muito doidos que eu li na época do doutorado, né? Eu vou falar aqui, vocês depois procurem na internet, tem um PDF de um livro pequenininho, chamado Manifesto Ciborgue, né, da Donna Haraway. Né? Tentem ler esse livro. Esse livro foi uma das coisas mais como é que eu vou dizer, mais esotéricas que eu li na minha vida. Eu tive que ler ele umas 3 ou 4 vezes para começar a entender. A sorte que ele é pequenininho. Né? Então, isso foi um crescimento pessoal para mim muito legal. E aí, e aí fui lidar com uma outra coisa que também não tinha nada a ver comigo, que era a Fórmula 1. Né? Meu esporte, eu sempre fui apaixonado por futebol, e nunca liguei muito para a Fórmula 1. De repente, eu estou mergulhado numa oficina, vendo um carro de Fórmula 1 desmontado, o carro lá da década de 70, né? Um carro desmontado, o cara me ensinando, né, como é que montava um carro, como é que era. E aí foi um negócio bem... E aí acabou que eu fui me apaixonando pelo tema, que eu comecei o doutorado como ouvinte, né? E aí, quando eu vi assim, quando eu me apaixonei, eu vi que eu estava me apaixonando pelo tema, eu caí dentro, me matriculei mesmo, de fato, e aí fiz lá o doutorado e defendi artigo no México, na Costa Rica, né? Aqui no Brasil fui a Curitiba, fui a Santa Catarina também. Foi uma experiência, assim, para a minha vida, né, foi muito legal. Foi uma coisa assim, talvez, mesmo se eu tivesse feito um doutorado na área de TI, claro que teria sido muito bom profissionalmente para mim, mas pessoalmente eu acho que esse doutorado que eu fiz foi mais importante, assim, me deu um amadurecimento e uma cultura que eu não imaginava vir a ter, entendeu? A professora Maria Luísa, Marco Antônio, que vocês conhecem aí como esposa do professor Arnaldo, eu conheci ela como professora, né? Ela foi minha professora da graduação, uma professora fantástica, devo muita coisa a ela, sempre assim me acolheu, me ajudou. Então, esse relacionamento que a gente tem com os professores durante a graduação, mestrado, doutorado, são extremamente importantes. A professora Luísa foi minha professora da graduação, depois foi minha orientadora no mestrado, ela junto com a Maria Luísa, a professora Maria Luísa da UF, com a professora Vanessa Braganholo também, que estão na UF. Eu tive 3 orientadoras, certo? Fantásticas, assim, que me ajudaram a crescer academicamente e profissionalmente. Então, só tenho a agradecer essas orientadoras fantásticas que eu tive. Esse relacionamento, né, com o orientador, com seus professores, é extremamente importante. Na verdade, você aprende muito com todas as pessoas, todos os dias, todas as horas, né? Saber ouvir,
saber Sim, com certeza. conversar, você vai aprendendo, né? Assim, ainda mais com os professores que estão ali querendo te ajudar, que querem ver seu sucesso. Para mim, para o Marco Antônio, para qualquer professor, a maior realização é ver, por exemplo, o menino chegou aqui para mim hoje, conseguiu um emprego na IBM, poxa, eu fiquei super contente. Assim, a maior realização do professor, quero ser professor igual a você. Poxa, é uma alegria, né, Marco Antônio, que a gente tem ouvir isso, né, que a gente sabe que a gente está podendo ajudar de alguma forma. Você vê Marco o Antônio aluno tem muito crescer. mais. Marco Antônio já formou aí 500 mil alunos. Eu tô ainda, devo ter passado por mim uns 2 mil, eu acho. Mas o Marco Antônio já tem 5 mil, então o Marco Antônio tem mais Não, uma são, de experiência. magistério são 26 anos, né, cara? Só de Unigran Rio já são quase 24. Né? Vou Bastante fazer tempo. 24 anos de Unigran Rio em agosto. Né? Mas é assim, você vê o teu aluno crescer, você esbarrar com o aluno na rua, ver que o cara está bem, né, profissionalmente, isso é uma coisa que só quando vocês passarem por isso vocês vão entender o prazer que nós, professores, temos, né, de ver um aluno entrar num estágio que vai ser legal para ele, de ver um aluno conseguir um emprego, de ver um aluno ser aceito num mestrado, num doutorado. Né? Isso, para a gente, é um prazer muito grande. Né? O professor Tiago faz muito esse trabalho também, né, de acompanhar os alunos. O Tiago tem esse viés também, né, como é que eu vou dizer, não de orientar no sentido de academicamente, mas de colocar os alunos no mercado, né, de indicar os alunos para determinadas vagas, para mestrado, para doutorado. Isso é um trabalho bem bacana que ele faz também, né? E o Tiago, para quem não sabe, é o primeiro dos meus ex-alunos que se tornou doutor, né? Eu, inclusive, fiz questão de lá ver a defesa dele de doutorado, né? E foi o primeiro dos meus ex-alunos a se tornar doutor, né? De TI, né? Porque eu tive um outro aluno chamado Luciano também, mas ele foi meu aluno um período só e não era de TI, ele era de Química, que também se tornou doutor. Mas o Tiago, então... E aí nós temos aí, né? O nosso corpo docente é um corpo bem coeso, né? Um corpo, assim, vocês não têm ideia do prazer que a gente tem nas nossas reuniões de colegiado, né? A reunião de professores nossa é sempre, antes de mais nada, uma reunião social, porque ela é sempre muito divertida, é muito descontraída sempre. É muito bacana, assim, vocês verem a equipe, né, trabalhando. Seria legal se um dia a gente botar uma câmera, né, filmando a nossa reunião de professores para vocês verem como é bacana, como é legal. A gente se diverte, a gente fala de trabalho, a gente resolve os problemas, a gente faz os planejamentos, mas, acima de tudo, a gente zoa muito um ou outro, a gente brinca, é muito legal. Com certeza, Marco Antônio. Esse Miguel, contato cadê aí... você? Eu tô aqui, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Esse contato aí é Sim, fundamental, né, Marco Antônio? Correto? Esse contato aí é fundamental. Excelentes professores que eu tive, né, na graduação, no mestrado, a professora Maria Luísa, a professora Vanessa Borganhola, a Maria Luísa da UF, o professor Marcos Borges, o professor Antônio Borges, que eu não tive aula com ele, não tive prazer, mas troquei várias experiências, né? É o idealizador do Foi meu colega de doutorado, ele. As histórias que ele conta, é um professor Ele foi meu colega no fantástico doutorado. também. Né? E alguns que estudaram comigo, que estão dando aula lá também, que estão dando aula agora, que é o Cláudio Micelli, Rafael Scalfone, o meu amigo Tiago também, que trabalha na Rural, o professor Serra. Sim, são pessoas fantásticas, Linair. Então eu tive o prazer, né, de conviver durante o mestrado, certo? Da graduação com pessoas fantásticas que me ensinaram muito e que eu devo muita coisa, correto? Eu devo muita coisa. É uma oportunidade de experiência. É muito grande. Você pega assim, esse corpo docente que nós temos agora ali, o que acontece? Inclusive, Marco Antônio, rapidinho, o próprio Tiago, né? O próprio Tiago, ele fez mestrado comigo, ele, o professor Lousada, tem uma equipe de professores aqui que fizeram mestrado na mesma época que eu, né? A professora Maria Célia, certo? Isso. Que eu troquei várias experiências, foi assim, o Tiago fazia dupla de trabalho comigo. Eu brinco bastante com o Tiago, eu zoo ele, porque o Tiago é meu amigo de longa data, né? Minha dupla de trabalho lá no mestrado, na disciplina do Eber, de engenharia de software, principalmente, grande professor Eber também, era com o Tiago. Então a gente sempre eu sempre brinquei com ele, certo? Porque eu tenho essa liberdade, porque ele sempre foi meu amigo. Mas o Tiago é um querido, e o Tiago tem feito esse trabalho também de levar as pessoas para o mercado de trabalho, né? Parcerias com a Electronic Dreams e etc. Então, um grande abraço aí pro professor Tiago, que eu estava até brincando com ele ontem. O Tiago eu conheço tem 12 anos, certo? Lousada também eu conheço tem 12 anos. O Marco Antônio eu conhecia quando eu entrei na Unigran Rio, tenho um carinho todo especial pelo Marco Antônio, mas assim,
no mestrado, a oportunidade de você conviver com as pessoas, trocar ideias com pessoas que você vai levar para a vida, é muito, muito legal, né? Você aprende muita coisa. Você está fazendo projetos. É mais ou menos o estilo do PCA, que também é uma pesquisa, né, Marco Antônio? Pode falar um pouquinho sobre isso? Essa questão no fim das contas, né, a gente que dá aula, a gente não para de pesquisar, né? A gente nunca vai parar de pesquisar porque a gente precisa se atualizar para a gente poder dar uma aula. Tá ouvindo, Miguel? Perfeitamente, Marco Antônio, Tá perfeitamente. ouvindo, tá? A inovação No, é motivada pela pesquisa, não é? Para isso. aprender e ser feliz. Exatamente. O que acontece? A gente não para de pesquisar nunca, né, porque a gente precisa se atualizar. Porque TI é uma das coisas mais dinâmicas né, do conhecimento humano. É a área de TI. E a gente precisa estar se atualizando para a gente poder dar uma aula sempre, né, de qualidade para os alunos. E, por exemplo, agora, nesse exato momento, eu e o Miguel, nós estamos fazendo uma capacitação na Oracle aos sábados, né? Eu, Miguel, Lousada, né, estamos juntos no curso sábado. Eu estou junto com o Lousada e o João Francisco numa capacitação da Cisco, né? Então, a gente tem que estar sempre correndo atrás disso. Então, a gente não vai parar de pesquisar nunca. Pode não ter o viés da pesquisa acadêmica, né? Mas a pesquisa no sentido de buscar conhecimento, no sentido de se atualizar, né? No sentido de se aperfeiçoar, de conhecer novas ferramentas, isso não vai parar nunca. E isso é uma coisa que acaba, né, mantendo a gente com a cabeça jovem, né? Porque quando eu falo com os meus alunos, né, que eu tenho 57 anos, mas o convívio com os alunos me deixa com a cabeça sempre jovem, né, e eu brinco sempre com os alunos, né? Uma vez eu tenho um grupo aqui que eu tenho que é com ex-alunos, né, e eles já se formaram aí, deve ter uns 5, 6 anos, né? E eu sempre, quando tem algum termo, uma gíria nova aí da juventude, eu boto lá no grupo. Galera, esclareça um velhinho aqui, o que significa isso? Né? Então, esse convívio com os alunos também força a gente acaba pesquisando, a gente estando com vocês, a gente acaba pesquisando, a gente acaba precisando, né, acompanhar a juventude de vocês, né, faz com que vocês andem muito rápido. Então, nós temos que correr atrás disso. A gente tem que correr atrás de andar na mesma velocidade que vocês, né? Então, a pesquisa é eterna e é nisso que a gente se mantém sempre, como é que eu vou dizer, com a mente sempre jovem, né? Embora o corpo vá envelhecendo, a gente vai, né, as coisas que a idade vai trazendo, mas o conhecimento é o que mantém a gente com vontade de acordar de manhã e sair para trabalhar e ler, estudar e aprender, entendeu? Até porque a vida toda a gente vai resolver problemas, né, Marco Antônio? No mercado de trabalho a gente vai resolver problemas. E não problemas só relacionados ao TI. Nós não vamos construir sistemas para o TI. Até podemos construir, mas o cara da TI ele sabe construir o sistema dele. A gente vai construir sistema para quê? Para medicina, para nutrição, para administração, certo? Para enfermagem. Isso, com certeza. Então a gente tem que entender de todas as áreas. Marco Antônio já trabalhou de analista de sistema com terninho e gravata, né, Marco Antônio? No sol do Sim, centro. trabalhei 3 anos de terno e gravata. Ele sabe o que é isso. Vocês imaginem, olha só, tentem imaginar a minha situação. Eu que sonhava ser um baterista de heavy metal, trabalhando na Avenida Rio Branco, no Rio, né, de terno e gravata, andando de sapato, quando tudo que eu queria era estar de calça jeans, all-star, tocando bateria, né, vestido à vontade, né, e eu de terno e gravata, e eu estava sempre eu sempre levava bronca, porque eu deixava sempre a gravata frouxa, eu não gostava de usar gravata, e aí toda hora eu levava a bronca do chefe: Brito, coloca essa gravata aí, não sei o quê. Então, mas a profissão também era bacana, né? Você trabalhar com TI, eu era analista de sistemas, a gente viajei bastante, né? A gente como é que eu vou dizer? A gente também cresce muito, né? A TI permite que a gente esteja sempre crescendo em todos os sentidos, né? Inclusive na barriga, né? Porque se a gente não se cuidar, a gente acaba engordando, né? Porque É verdade, vira madrugada, né, na frente do computador e tal. Tem que fazer exercício, tem que se cuidar também, Eu né? falo, assim, Miguel, o que eu acho que assim que é mais legal assim da gente conviver com os alunos, né, que eu acabo, né, até pela minha idade também, né, e pelo carinho que eu tenho pelos alunos, eu acabo
eu sempre roubo um tempo da aula. Quem já foi meu aluno em outras disciplinas que não seja o PCA, né? Eu sempre roubo 5 minutinhos, 10 minutinhos da aula, ou então depois da aula eu fico batendo papo, né? Porque eu gosto de dar conselhos para os alunos, assim, fora da questão técnica da TI, fora da matéria, da ementa, da disciplina, né? Hoje é sexta, não, quarta-feira, eu estava dando aula aqui de arquitetura de sistemas operacionais para uma turma, e a aula acabava às 9h10, né? Eu acabei a aula às 9h10, né, e fiquei batendo papo com os alunos. Eu fui até quase 10 horas da noite, falando com os alunos sobre livros e sobre música clássica, né? Fiquei um tempão com eles, já tinha parado de gravar aula e tudo, assim, eu acho que nós, como professores, a gente tem que mostrar para o aluno que não é só academia, né, cara? Nós somos seres humanos, a gente tem um lado social, a gente tem um lado cultural aí que a gente precisa cultivar e incentivar. Então, eu sempre, meus alunos, por exemplo, lá do ensino fundamental, quando eu dou aula de matemática no município, eu digo, professor, nunca vi um professor de matemática ficar mandando a gente ler livro de não sei quem, livro de não sei quem. Eu falei, pois é, cara, porque o cara que lê mais, ele se dá bem. Ó, nesse curso na Oracle que eu faço com o Miguel, o cara lá da Oracle, o Bambambam lá que está dando curso para gente, que está dando treinamento para gente, ele, num sábado desses aí, ele falou, ele comentou o seguinte, que o aluno, né, que lê mais, ele é mais criativo para resolver problemas de programação, problemas em algoritmos, né? Então, e aí quando ele falou isso, eu acho que o Miguel não estava na hora, o Miguel nesse dia chegou um pouquinho atrasado, mas o Lousada estava e o Flávio, né? E eu falei, pô, professor, posso dar uma parte? Aí o professor, perfeitamente. Aí eu falei, pô, professor, eu falo isso para os meus alunos sempre, mas eu precisava gravar isso que o senhor está falando, que eu vou trazer hoje alguma autoridade da Oracle aqui para falar isso para os meus alunos, para ver se eles acreditam, né? Porque santo de casa não faz milagre, né? E é isso, galera. A pesquisa também é isso, tá? Além né, do aprendizado, né, tem a pesquisa acadêmica, tem a pesquisa técnica, né, de você aprender ferramentas e tal, e tem a pesquisa cultural. Você precisa se dar a oportunidade de conhecer coisas que você não conhece. Depois, se vocês quiserem conversar comigo, a gente conversa mais sobre isso. Com certeza, Marcão. Eu ouvi você falando assim, nesse dia, assim, e é o que você sempre fala com a gente também, né? É uma oportunidade sempre de aprender e tal. Nós vamos resolver problemas o tempo todo. Então, quanto mais a gente lê, melhor, né? Porque o livro, ele nos dá imaginação, nos permite Isso. ver Desenvolve a coisas novas, criatividade. conhecer o mundo, né? Conhecer mais coisas, né? Ver outras ideias, né? Na verdade, o livro é uma externalização do conhecimento, né? Ela está explicitando o conhecimento ali, né? Outra pessoa escreveu Isso. o livro e aí você começa a assimilar, internalizar aquele conhecimento e processar aquelas ideias, certo? De acordo com a sua vivência e tudo mais. E isso vai aumentando o seu conhecimento. O conhecimento é legal, por quê? Porque se você conversa com uma pessoa, o conhecimento não diminui, você não perde, o conhecimento só aumenta. E é o que eu sempre digo para os nossos alunos, né? O conhecimento ninguém tira de você. Tudo o resto talvez possa tirar. Agora o conhecimento é seu. Então você tem que investir em alguma coisa, invista em conhecimento. Certo? Faça pesquisa, tente aprender todo dia. E você aprende todo dia conversando com todas as pessoas. Né? Eu e o Marco Antônio, a gente vem dar aula, mas muitas das vezes a gente sai aprendendo mais do que ensinando. Não é isso? A gente consegue aprender Sim. com os alunos, com trabalhos brilhantes. Então, o objetivo da vida é isso: aprender todos os dias, tentar aprender uma coisa nova, né? Ninguém sabe tudo e todo mundo tem coisas a aprender. Então, esse é o objetivo da vida, tentar aprender coisas novas. E aí, Marco Antônio, o pessoal que tem sempre essa dúvida, está perguntando até aqui no chat, qualquer um aqui pode fazer mestrado e doutorado? Ou só Sim. pode... Qualquer um pode, né? E assim, precisa ser necessariamente na área de informática? Ou não, pode ser em qualquer área? O que você acha? Que você Não, poderia falar um pouco sobre isso? primeira coisa, essa questão do qualquer um pode. Qualquer um, eu digo o seguinte, qualquer um que tenha disciplina, né, e determinação, né? Você, para fazer um mestrado ou um doutorado, você não precisa ser um gênio, você não precisa ser uma inteligência fora da curva, nada disso. Qualquer pessoa normal faz, desde que tenha essas duas características que eu falei. Você tem que ter disciplina e você tem que ter dedicação, foco, né? Então,
eu acho assim que vocês devem sempre almejar coisas grandes, né? Então, terminou a faculdade, né? Se formou, né? Você tem as suas prioridades, os caminhos que você vai escolher. Então, você pode, não, eu quero ser um cara de TI fera mesmo, tal, eu quero me dedicar, ou então você quer ser um cara acadêmico, ou você quer ser um cara do mercado e ao mesmo tempo também da aula, como nós temos aí, por exemplo, né, o próprio Tiago, né, o João Francisco, que estava até pouco tempo com a gente, o Zé Luiz, né? Você, a questão de fazer o mestrado e o doutorado, né, você tem que só pensar o seguinte: você vai fazer um mestrado, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: você vai ter que renunciar a algumas coisas, né? Você vai ter que renunciar a alguns fins de semana, né, né, algum shopping com os amigos, no futebol no domingo, né, a saída com a namorada, isso não tem como evitar. Mas dá para fazer e, como eu falei, você não precisa ser sabe, um genial, né, uma inteligência rara, nada disso. Uma pessoa normal faz o mestrado, uma pessoa normal faz um doutorado, como eu, né? Então, eu acho que é assim. Dá assim. Você fez duas perguntas, Miguel. Qual foi a outra pergunta? Se pode ser feito em qualquer área ou não? Ah, sim. Sim, você tem que pensar o seguinte: você tem a questão da aderência à área que você trabalha. Por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado é TI, né? Foi processamento paralelo, né? Estudei processadores a fundo, etc. É TI, né? O doutorado não teve, para não dizer que não teve nada a ver com TI, teve uma disciplina que eu fiz no meu doutorado que eu precisei estudar um pouquinho de redes, né, porque até por conta, não pela disciplina, não é que tivesse na ementa da disciplina, mas eu tive que correr atrás de algumas coisas de rede por causa de uma coisa chamada telemetria, que tem na Fórmula 1, né, que são as redes, né, as redes sem fio que tem lá nos carros. Né? Você pega um carro de Fórmula 1 hoje, ele tem sensor em tudo quanto é lugar. Né? Então, eu tive que estudar um pouquinho disso para falar um pouquinho. Eu tive que fazer, inclusive, um artigo sobre telemetria, né? Mas você pode escolher uma área que tenha aderência à tua carreira. Você pode escolher uma área que tenha aderência a algo que você queira fazer no futuro, que você queira mesclar, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro: o professor Eduardo. Né? O professor Eduardo, ele atua nas áreas de TI e na área de direito, né? Então, se você e hoje com a LGPD aí, né, o Eduardo uma das feras que nós temos aí no assunto, porque ele manja tanto da área de direito quanto da área de TI. Aparentemente, você pode ficar pensando assim: pô, mas o que tem a ver o cara fazer direito se o cara é de TI? Você vai ver isso, né? Você vai ver que tem, né? Então, você pode fazer um mestrado que aparentemente não tem aderência àquela tua área técnica, né, de TI, mas você pode agregar, você pode fazer o que a gente chama de interdisciplinaridade, né? Então, nós temos, como eu falei, o caso do Eduardo é um exemplo prático que está aí, né? A gente convive com ele aí todo dia na Unigran Rio, né? É um cara que se formou, né? Que se qualificou em duas áreas completamente diferentes, mas que tem um viés comum aí e que agora, com a questão da LGPD, mais do que nunca, o Eduardo vai ser um profissional extremamente requisitado no mercado. Com certeza, né, Marco Antônio? O legal de TI é o seguinte, Marcão. O legal de fazer TI é o que você pode fazer qualquer mestrado, você seja de qualquer área, porque TI está em tudo. Sim, não é isso? Exatamente. Você pode chegar na pedagogia e fazer mestrado de pedagogia. Vão aplicar ferramentas educacionais. Medicina, telemedicina, opa! Perfeito. A carreira certa, o exemplo certo. Nós tivemos a professora Lucimar, que trabalhou com a gente, que era também de TI e de pedagogia, entendeu? Então, isso aí, a professora Sandra também, que trabalhou com a gente até pouco tempo, né? São pessoas que você pensa assim: pô, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver, cara. Você pode fazer TI e medicina, né? Nós temos uma aluna agora, né, formada pela Unigran Rio, que está fazendo medicina na Unigran Rio. Hoje mesmo, por acaso, eu falei com ela pelo Instagram. Né? Gente boa, Bruna. A Priscila. Priscila, desculpa. A Priscila foi uma ótima aluna de TI, né? Ela fez 3 graduações, né? Fez 2. Matemática né? TI também, e né? matemática.
né? Isso. Ela fez, inclusive, o mesmo que eu, né? Ela fez matemática na UERJ, assim como eu. E ela hoje está fazendo medicina. Você tem alguma dúvida que ela vai usar essas três formações? Claro que vai usar. Nenhuma. E Entendeu? TI, né, Marco Antônio, te ajuda para a vida. Você consegue resolver problemas em qualquer área. Sim. Qualquer profissão que você escolher, você consegue resolver com TI. TI Com você pode fazer certeza. mestrado em tudo e trabalhar, assim, em diversas áreas, criar sistemas para diversas áreas, né? Você pode o TI você tem que ampliar seus horizontes. Porque, assim, o curso de TI, a lógica de programação, a matemática que tem, te ensina a resolver problemas. E no mercado de trabalho, no mercado acadêmico, você está sempre resolvendo problemas. A pesquisa envolve você verificar um problema e tentar propor uma solução para mudar um cenário, né? Provocando, às vezes, inovações, inclusive inovações disruptivas. Que é o meu caso do Netflix, que antigamente todo mundo achava que para pegar filme tinha que ir na locadora, tomava aquelas multas, e eles chegaram no cenário de stream modificando tudo que tinha, né, sobre filmes, correto? Então nós temos vários exemplos. A professora Natália também, né, que fez informática, que fez licenciatura, e assim, é uma excelente professora de informática, e com vários conceitos aí da pedagogia. A professora Natália é uma das melhores professoras que nós temos, né? Assim, sim, a professora Natália é fantástica, mãe de 18 calopsitas, eu acho que agora tá 30, né? O Bento lá, ela tem 30 filhos, que são as 30 calopsitas, isso. Correto? A professora Natália é uma amiga querida, gente boa. E assim, todos esses professores que você falou, o Eduardo, que trabalha com direito e TI, é um cara que troca ideias fantásticas também. E direito e TI, assim, hoje os crimes estão usando outros ambientes. Os crimes que eram cometidos assim fisicamente estão sendo cometidos pela internet. Então, o direito com a TI tem tudo a ver. Além da LGPD, tem outras áreas. O estelionato mudou como é que é feito o estelionato. O estelionato, sim, antigamente era feito fisicamente, agora o estelionatário usa o computador. Então, mudou a forma, né? Vários crimes são cometidos de outras formas, certo? A TI pode ajudar a identificar criminosos, pode ajudar no direito do consumidor, as compras são feitas pela internet, não é? Certo? As leis são um pouco diferentes, tem tudo a ver. Imagina em tempo de pandemia. Só deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Eduardo também, que é um querido amigo. Grande. Sou fã do professor Eduardo. Amigo. E não esquecer também do nosso querido coordenador, né? Professor Daniel, que é um cara fantástico, atua também na gamificação, fez o mestrado lá, o mestrado ou doutorado, se não me engano, utilizando grafos para engenharia de produção. Então o trabalho dele também foi fantástico, né? O professor Daniel aí também atua em várias áreas, é um querido também, nosso amigo aí. E ainda manda bem no skate também, né? Isso, ainda manda bem no skate. E o TI deve ajudar ele a ser o Tony Hanks de Caxias, né? Já está conhecido aqui, já mudou agora quase o Tony Hanks do Rio de Janeiro, né? O pessoal aí está até contratando ele para participar de vários eventos aí de skate, que ele está fazendo cada vez manobras mais arriscadas, nosso querido professor Daniel aí. Mais radicais, né? E assim, o TI com certeza ajuda ele nessas manobras, porque ele calcula, ele usa matemática ali, eu tenho certeza, Daniel, safo do jeito que é, esperto, inteligente, com certeza, eu tenho certeza absoluta que ele usa aí a TI para fazer essas manobras radicais. Correto? Então a TI está em tudo. O cara que faz TI, ele pode ser o que ele quiser e muito mais, né, Marco Antônio? Ele pode ser o que ele quiser e muito mais, né? E ele pode tentar ser sempre o melhor, que não significa passar por cima de ninguém, respeitando os outros e sendo reconhecidos pelos seus méritos. Com TI, se você fizer um bom trabalho, você consegue isso facilmente. Não é, Marco Antônio? Com certeza, com certeza. Você vê, por exemplo, em tempos de pandemia, né, uma pessoa que tem a formação como a Priscila vai ter em breve, né, na área de medicina e de TI, essas pesquisas que todas estão sendo feitas aí na área de vacina, de medicamento, né, de tanta coisa. Imagina uma pessoa que ande bem na área de saúde e na área de TI, né, que circule bem nessas duas áreas. A importância que uma pessoa dessa tem num momento de pandemia, né? Até na telemedicina, que está sendo bem forte agora, né? Telemedicina tem tudo a ver, ela pode criar vários equipamentos aí para ajudar no diagnóstico, inteligência artificial e tudo mais, tem várias coisas que ela pode fazer. Não tenho dúvida que ela vai ser um grande sucesso aí também na medicina, né? Porque ela é professora, igual a gente, né? E agora foi para a de medicina, então não tem dúvida que também vai ser um grande sucesso. Tem o nosso aluno Fernando também, que trabalha com BI, né? O grande Fernando.
que também cada dia sempre participa aqui do Chacatão. É só mandar um abraço aqui para ele, que ele sempre ouve o nosso podcast. Trabalhou junto com a Priscila também. Marcão, então para encerrar aqui, qual é a sua mensagem final? O que você gostaria de deixar aqui na mensagem final? A mensagem é a que eu falo sempre para os meus alunos, né? Como eu falei, quem já foi meu aluno aí fora desse viés aí do PCA, né? Que vocês invistam na formação humana de vocês também, na formação técnica, mas na formação humana, né? Que invistam em cultura, invistam em arte, né? Que estudem. Deixa eu ver um negócio aqui. Não tenham, assim, não recusem desafios, né, não recusem, porque é o desafio que faz a gente crescer, né, é olhar aquilo que a gente acha que é difícil, é aquilo ali que realmente vai fazer a gente crescer. Não se. O Renato Russo sempre falava uma coisa que eu admiro muito o Renato Russo, ele sempre falava uma coisa que não deixa nunca ninguém dizer para você que o teu sonho é babaquice, né? Então, você tem os teus projetos de vida, né? Vamos lá, você está fazendo TI, mas depois da TI você quer fazer fisioterapia. Aí alguém vai dizer, pô, cara, mas o que tem a ver fisioterapia com TI? Cara, é o teu sonho, vai, corre atrás porque é para você fazer isso, né? Como eu falei, quando eu fiz a licenciatura, eu não fazia a menor ideia de que eu ia ser professor, né? E hoje em dia a licenciatura é fundamental na minha vida, né? Tudo que eu aprendi na licenciatura é fundamental. Então, vocês o incentivo que eu dou sempre para os alunos é isso. Vocês são jovens, vocês estão numa área que é muito promissora financeiramente, em termos de empregabilidade, né? Levem o curso a sério, porque o bom profissional de TI, ele vai ter cada vez mais mercado. A pandemia, uma das lições que a pandemia trouxe para a gente é essa. A TI é muito mais fundamental do que a gente imaginava, né? Ela sempre foi fundamental, né? Nunca ninguém teve dúvida da importância da TI, mas a pandemia veio mostrar aí para a gente que se a gente hoje, né, repara, se a gente hoje está tendo aula aqui, né, se a gente hoje está batendo esse papo aqui, cada um na sua casa, né, uns na Unigran Rio, eu na minha casa, Miguel em Caxias, é por causa da TI, né, por causa dos profissionais de TI que geraram essa plataforma aí, toda essa infraestrutura que a gente usa para poder estar conversando aqui, os profissionais de rede aí para a gente poder estar transmitindo esses dados, né, de um lado para o outro aí do mundo, né? Você pode ter um aluno, de repente você poderia ter um aluno no Japão agora assistindo essa aula junto com a gente, né? Então isso é graças à TI. Então caiam de cabeça aí no curso, tá? Levem o curso a sério, porque a perspectiva é das melhores para vocês, ok? E contem com a gente aí, né? Nós, professores, procurem a gente para o que vocês precisarem, para aconselhar, para tirar dúvida, para encaminhar, né? Procurem a gente, contem com a gente. Perfeito, Marco Antônio, porque a vida, né, Marco Antônio, é um desafio o tempo todo. Quando o Marco Antônio falou isso, eu anotei aqui, e é verdade. O tempo todo você está sendo desafiado, o tempo todo você está tendo desafio, está tendo problemas para resolver. E, como o Marco Antônio falou também, é muito mais as habilidades comportamentais do que as técnicas. As técnicas, saber programar, saber banco de dados, saber redes, são muito importantes, certo? Mas o computador hoje em dia já consegue fazer várias habilidades técnicas. Então invista também nas habilidades comportamentais, a forma que você lidera, que você convive com as pessoas, que você conversa, que você troca ideias, é fundamental para o mercado de trabalho. Correto? É fundamental você saber conversar, trocar ideias, respeitar os outros, certo? Isso é fundamental. E assim, tudo na minha vida eu devo às pessoas que me deram oportunidade, certo? Quando eu conheci a professora Maria Célia, que foi quem me contratou aqui para trabalhar em Caxias na Unigran Rio, certo? Ela me contratou acreditando no meu potencial, porque naquela época eu não me contrataria, certo? Até porque eu não comecei a dar aula quando eu fui contratado aqui para a Unigran Rio, já dava aula antes, né? E a minha primeira aula que eu dei, eu tinha o quê? 18 anos. Foi num curso de informática. Sim, eu fui toda animada, era minha primeira oportunidade, meu primeiro emprego para dar aula de informática.
E, tipo, eu preparei um slide para ficar falando 2 horas. Minha aula era 1 hora. Preparei um slide para falar 2 horas. Eu consegui terminar o slide em 15 minutos. Eu contei com a compreensão dos alunos. E hoje em dia eu consigo falar por várias horas sem slides. Correto? Então a gente vai melhorando, vai se aprimorando. Quando a professora Célia me contratou, já tinha um pouco mais de experiência, mas ela confiou em mim, certo? Não sei se eu consegui corresponder todas as expectativas que ela tinha em mim, mas eu deixo aqui meu agradecimento à professora Maria Célia, que foi a pessoa responsável, a pessoa que me contratou, ela junto com o professor Ousada também, que incentivou, foi a pessoa que me trouxe aqui para a Unigran Rio, me deu essa oportunidade, acreditou em mim, e tive outros também, né? O meu grande amigo, o professor Horácio, que é um professor querido, que participou também da minha vida na Alta Dica, a professora Ruth, professor Marco Trabalhou na Antônio. Unigran Rio também. Sim, professor Horácio. Marco Antônio, grande Horácio. Professor Marco Antônio também, que eu sempre estou aprendendo coisas novas com ele. Professor Daniel, que sempre acredita em mim, me dá oportunidades para inovar, para fazer coisas novas. Surgiu o Rolezinho de TI aqui também com a parceria com o João Francisco, com o Tomás Hélio, com a professora Natália, com o professor Eduardo, com o professor Tiago, professor Osvaldo do EAD também, que é uma pessoa fantástica, que eu troco ideias com eles todo dia com o professor Osvaldo, aprendo muito com ele. Edgar, o Livaldo, assim, quando eu tenho uma dúvida de rede, mando pro Livaldo, o Livaldo me responde, o Livaldo é o cara de rede, o professor João Francisco também, Zé Luiz, certo? São professores queridos, o professor Pedro também, tem vários outros, né, que deram oportunidades para a gente, confiaram na gente, e fica aqui meu agradecimento a todas essas pessoas. Meus professores de graduação, Maria Luísa, Marcos Borges, professor Ageu, que confiou em mim para ser o monitor dele. Sabia, Marco Antônio, que eu fui monitor vários anos ensinando mudança de base e portas lógicas? A área que o Marco Antônio mais gosta, certo? Foi uma das minhas primeiras experiências profissionais. O professor Ageu, lá da UFRJ, confiou em mim, viu o potencial, fui aluno dele e tal. Me esforcei na matéria máxima e ele me convidou para fazer a prova de monitoria. Eu fiz a prova de monitoria, passei e fiquei sendo monitor dele durante bastante tempo. Acho que fiquei uns 6 períodos sendo monitor. Ageu, eu acho que eu conheço o professor Ageu é um querido. Lembro, ele foi no meu casamento, gente boa, me deu a oportunidade, troquei várias ideias e aprendi muito com ele. Aprendi muito. Então, ó, a experiência, né, Marco Antônio, para os alunos aqui é tentar aprender com todo mundo, não só com os professores. Os professores têm algo para ensinar? Várias coisas para ensinar. Agora, os alunos também, seus amigos têm coisas para ensinar. Também não podemos esquecer do professor Fábio, né, que foi para a Irlanda, sempre troca uma ideia com a gente, professor Mauro. Tem, assim, inúmeros professores que passaram pela nossa vida, que nos ensinaram, nos fizeram aprender aí todos os dias. Então, o meu agradecimento para todos. Se eu esqueci de algum, assim, até peço desculpa, mas aqui, quero agradecer a todos pela oportunidade. Então, Marco Antônio, podemos encerrar aqui? Agradeço, principalmente aqui o Marco Antônio, nosso grande Linneu, né? É a cara do Marco Nanini, inclusive, eu nunca contei essa história, mas, assim, Marco Antônio já ganhou muito dinheiro sendo dublê aí do Marco Nanini, né, Marco Antônio? Isso lá é conversa do Miguel. Pelas ruas do Leblon. Mas mentira, brincadeira, engraçado. Mas Marco Antônio parece mesmo com ele. Marco Antônio tem esses olhos azuis. Um monte de gente fala isso, cara. Entendeu? Um monte de gente me fala isso. E o Linneu ainda toca bateria lá na Grande Família, né? Verdade. Inclusive, teve um trabalho dos alunos de estrutura que o Marco Antônio está representado como o Linneu da Grande Família, o vídeo, né, Marco Antônio? Ficou fantástico aquele trabalho. Só faltava ele ter um fusquinho, o Linneu, né? O pessoal falou que não precisou nem editar a cara do Linneu, que é a sua cara. O Marco Nanini, grande ator aí, e o Marco Antônio, que tem a beleza aí do Marco Nanini, né, Marcão? Então, agradecer você, Marco Antônio. Sabe que eu sou seu fã, que você é uma pessoa fantástica, uma pessoa querida, que eu tenho o prazer de conviver e aprender todos os dias. Então, Marco Antônio, só queria deixar aqui meu agradecimento para você, certo? Eu que agradeço. Só faltou uma pessoa também que eu não posso esquecer, que ela vai me cobrar aqui, que é o Bruno Caputo, meu amigo, que trabalhou comigo vários anos, que também aprendi várias coisas interessantes. Então, porque eu falei do Scalfone, falei do Thiago, falei do João Francisco, a gente tem até um grupo, nós 4, que a gente conversa, troca ideias. Então, faltou o Bruno Caputo, que é um amigo querido também. Então, mandar um abraço aí pro Bruno Caputo. Manda um abraço para ele. Um tempão que eu não falo com ele, né? Manda um abraço. Vou mandar um abraço para ele. Marcão, então agradecer você, porque sabe que eu sou seu fã, né? Certo? Marco Antônio, eu aprendo muito. Marco Antônio é experiência viva aqui.
certo? Conheceu tudo. Trabalha com informática desde a época que tinha o quê? O Tiranossauro Rex. Não, Marco Antônio conheceu tudo. Não, como diz um professor meu na faculdade, desde que o computador era movido a lenha, né? É verdade, Marco Antônio. Então, agradecer aí. Obrigado, Marco Antônio, por essa conversa fantástica. Os alunos aqui estão agradecendo também. Grande abraço aí, Marco Eu Antônio. não Vou estou encerrar. conseguindo ver o chat aqui. Eu não sei se os alunos perguntaram alguma coisa, eu não consigo enxergar o chat aqui. Eles colocaram Não aqui, sei professor por quê. Marco Antônio, o melhor, o mais bonito, manda um salve e várias palminhas aqui. Colocaram assim, valeu, Marco Antônio. Um abração, Ah, Marco Antônio. Valeu. valeu, galera. Boa noite para todos aí. Boa noite aí.